Boa noite, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, quero atualizar vocês aqui do que está ocorrendo no mercado, né? Vou começar aqui pelos índices. Primeiro vamos olhar aqui nosso índice Bovespa hoje, né? Começar por ele, como a gente pode ver, ele vai em romper topo, volta para baixo, né? Para testar o fundo e consegue romper o nosso fundo. Porém o volume não foi tão relevante, tá? Então a gente pode ter pequenas chances dele fazer uma reversão no diário. Mas eu não acredito muito nisso não, por conta das ações, né? As ações, a maioria está virada para cima, DI, ou a maioria virada para baixo, daí para cima, enfim. Então vamos lá, eu vou ver se vai perder esse fundo aqui. Eu fiz a projeção então dessa estrutura para baixo, né? Temos aqui o nosso primeiro alvo em 160.012. Só vou ficar de olho aqui nesse topo, nesse antigo topo, para ver se o preço vai segurar nele, como ele vai se comportar aqui nessa região, tá? Vamos olhar o diário. Bom, o diário, o que a gente vê aqui, né? Ele fez esse pivôzinho aqui de continuação após falhar o topo, né? E veio testar o fundo. Rompe o fundo, faz pullback, aqui ele faz outro pullback, né? E a gente pode fazer a projeção dessa estrutura de continuação que foi feito aqui, tá? Então vamos lá. Então a gente tem o nosso primeiro alvo dessa estrutura de baixa de continuação em 179.452, tá? Vou traçar essa linha para a gente ver como ele vai se comportar, se ele vai realmente fechar, trabalhar abaixo amanhã dessa região, né? Para vir buscar aqui o nosso primeiro alvo. E olha que interessante a confluência do nosso segundo alvo dessa estrutura, né? Bem na nossa média de 200. Tá? Vamos olhar o nosso IFR para ver se a gente encontra alguma divergência. Bom, ainda IFR não fez fundos descendentes, né? Então ainda é continuação. OBV já perdeu a mínima aqui, confirmando também. Bom, então tudo tende a dar continuação aqui no nosso índice Bovespa, tá? Vamos olhar agora nosso DI futuro, galera. Olhar o semanal. Bom, então ele fez o pullback aqui, né? Como a gente pode ver, respeitou as médias e aqui, se a gente observar, ó, se ele conseguir superar o 14,18, tá? Isso aqui é um setup de continuação, tá bom? Para romper essa máxima e vir buscar aqui alvos maiores, né? A gente pode até trabalhar com alvos desse pullbackzinho, desse setup de continuação. Então, olha interessante aqui, ó, a confluência desse primeiro alvo, tá vendo? Junto com o primeiro alvo lá dessa região do mês aqui que eu projetei para vocês, tá? Então, se o nosso DI conseguir superar o nosso 14,18, ele tem grande chance sim, de dar continuidade e buscar alvos maiores, tá? Bom, diário conseguiu pegar o nosso primeiro e segundo alvo aqui dessa estrutura, né? Fez pullback, respeitou as médias, né? Está voltando para cima delas. Vamos ver então se o semanal dá essa continuação aqui, né? E consegue violar essa máxima aqui, né? Ativando aquele pivôzinho semanal. Vamos agora para o nosso índice financeiro. Bom, índice financeiro, galera. Né, ele toca o primeiro alvo aqui desse pivôzaço do mês que eu projetei para vocês. Faz um topo duplo, rompe e aqui ele faz um setup de continuação, tá? Seria muito mais interessante se esse candle fechasse um candle na cor contrária, mas não fechou, tá? Mas isso aqui sim é um pivô de continuação de baixa, tá? Se ele conseguir superar o nosso 17.445 para baixo, a gente pode inclusive fazer a projeção dessa estrutura, tá? Então a gente vai ter aqui nosso primeiro alvo em 16.789, no nosso índice financeiro. Tá? Já no diário não tem muito uma informação relevante, né? Só a falha dessas regiões aqui importante, né? Voltou para baixo, indicando que
indicando falha, né, de romper máximo e dar continuação. Né, respeitou médias, então ele tem grande chance sim de vir buscar esta mínima, essa região. Vamos ficar de olho aqui no decorrer da semana. Bom, agora vamos para as ações, né, galera? Olha que interessante, né? A gente viu o índice financeiro fazendo aquele setup, né? Olha que legal o nosso Itaú fazendo a mesma coisa, né? Falem da continuação aqui, né? Fez um topo mais baixo, rompeu o fundo que tinha, faz o pullback de continuação. Aqui sim ele fez o cenário perfeito, tá? Para vir buscar o nosso 36,83, tá bom? Que fiz a projeção dessa pernada que foi, dessa estrutura que foi rompida, ele veio e faz setup de continuação. Então, se o nosso Itaú conseguir superar no decorrer da semana nosso 38,70, tá? Ele indica que ele tem grandes chances de ir buscar o nosso primeiro alvo em 36,83. E temos um alvo menor aqui, né, da própria estrutura em 37,39 para o nosso Itaú, tá? E olha novamente a confluência de alvos aqui para o Itaú. Então muito cuidado aí, ficar de olho. Diário é a mesma coisa, né? O semanal tá melhor para a gente se guiar. Tá no diário aqui não tem nenhum setupzinho relevante. Apenas a falha, né, do rompimento desse topo, né, 1, 2, 3 de venda nessa região, enfim. Vamos olhar agora o Banco do Brasil, galera. O Banco do Brasil já ficou bem mais perigoso, tá? Ele já deu mais indicação, né? Ele veio, pegou o nosso primeiro alvo da estrutura que eu projetei, faz o pullback e aqui também ele faz o cenário de continuação, tá bom? Então, se essa mínima aqui for superada do nosso Banco do Brasil, 19,72, ele indica que ele vai dar continuidade, né, para buscar outros alvos. A gente pode inclusive projetar. Olha aqui o nosso primeiro alvo dessa estrutura de continuação, em R$ 18,53 para o Banco do Brasil, tá? Mas aqui ele já indica continuação, porque ele vem, faz pullback, né, e consegue fechar abaixo do nosso primeiro alvo dessa estrutura, indicando que ele tem chances de ir para o nosso segundo alvo, tá? Aqui em 19,15. E se ele ativar aqui, né, a gente tem outros alvos aqui mais para baixo do Banco do Brasil, ou seja, tendência de baixa. No diário, nada relevante, né, só o pullback aqui, junto na 21, fazendo um 2, 3 com engolfo, né, mostrando continuação. Então a gente tem grande chance sim aqui na semana dele vir testar o nosso 19,72. Se superar, ele vai dar continuidade e vir buscar alvos maiores, tá? Bom, agora vamos olhar nossa Petrobras, como ela está reagindo. Bom, então Petrobras, galera, agora a gente tem grandes chances dela fazer uma correção maior, tá? Então, por isso que eu acho que o nosso índice vai dar continuidade a essa queda, né? Porque, como a gente viu, Petrobras esticada, né? Fazendo uma possível reversão agora, né? Bancos virados para baixo, daí para cima, enfim. Aqui na Petrobras eu vou trabalhar o seguinte, eu vou traçar esse retração de Fibo para ficar de olho como ela vai trabalhar nessas regiões, tá? Mas aqui ela já acumulou no topo, não conseguiu dar continuidade e quebrou a estrutura, né? Então vamos fazer a projeção dessa região aqui, dessa estrutura quebrada. Então a gente tem aqui, ó, pelo menos este primeiro alvo aqui para a Petrobras, tá? Em R$ 40,40, tá bom? Então, se no decorrer da semana ela conseguir superar o 41,77, exatamente essa mínima aqui do candle, né? Perceba que ele rompe no detalhe a média de 20, de 21. Se ele conseguir superar essa mínima, ele tem grandes chances de dar continuidade e vir buscar aqui o primeiro alvo, tá? Seria legal, né, se ele fizesse um pullbackzinho aqui no 44,02 para dar continuidade, enfim. Mas normalmente quando ele quebra a estrutura assim, ele tende a vir buscar o primeiro alvo de primeira. Vamos olhar o diário. Bom, o diário ele já fez o setup de continuação, né? Fala em romper topo, vem testar fundo aqui, faz pullback de continuação,
configura e ativa, né? Dando a entender que ele vai vir buscar aqui o nosso 40 e 40, né? R$ 40,40. E a gente pode trabalhar inclusive com esses alvos do diário aqui, ó. A gente percebe que ele já pegou o primeiro alvo, rompeu, pegou o segundo alvo, fez pullback, indicando fez pullback e rompe, né? Setup aqui de continuação, né? Perdendo regiões importantes, com muito volume, indicando aqui que ela vai vir buscar aqui o nosso último alvo da estrutura do diário, tá? Em R$ 40,96, a nossa Petrobras. Agora vamos olhar a Vale, né? Olhamos as ações de maior peso, né, para o nosso índice Bovespa. Bom, começando aqui pela Vale, o que a gente tem aqui? Ela se segurando aqui no nosso segundo alvo, né? Ela não está conseguindo dar continuação. Ela está fazendo uma acumulação no topo. Vamos ficar de olho nessa estrutura aqui para nossa Vale. Tá? Essa flâmbula. Ok? E aqui a gente tem um detalhe bem importante. A gente tem aquele pivôzinho de continuação que eu tinha falado para vocês, né? Porém a Vale não conseguiu vir superar o 85,46, tá? Mas ainda mantém. Se ele conseguir superar essa região, tá bom? Do 85,46, ela tem grande chance da continuidade e a gente pode trabalhar com esses alvos aqui, ó. Primeiro alvo em 88,65, mas para isso ela precisa superar o nosso 85,46, né? Ficar de olho. Vale ainda está indecisa, tá, galera? Ela está presa dentro dessa acumulação aqui, tá bom? Amanhã a gente tem chances dela vir testar essa mínima aqui novamente, né? Como não respeitou médias, enfim, né? Fez um topo, um fundo, talvez um topinho mais baixo e vim testar aqui, fazer um topinho, um fundinho mais baixo, ou testar essa LTAzinha. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje. Uma atualização aí do que ocorreu na semana, né? Semana passada, do que pode ocorrer nessa, tá bom? Muito cuidado aí com os bancos, né? A gente viu bancos e índice financeiro rompendo o fundo e fazendo setup de continuação, né? Vale perder o fundo também, tá bom? Então, muito cuidado aí com a aquisição das ações. Obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilha, deixe nos comentários se vocês querem análise de alguma ação em específica e no decorrer da semana eu trago atualizações para vocês. Uma boa noite e até a próxima.